A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Nós hoje a gente continua em 2 Reis 5, 6 e 7, é isso? Mas antes da gente começar a orar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Senhor, te pedimos, tenha misericórdia, nos derrame, Senhor, o Seu bálsamo nas nossas vidas. Senhor, e nos dê acesso à Tua sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu queria falar sobre um dos atos mais esplendorosos de Eliseu, o profeta, profeta esse que sucedeu Elias, o tesbita. E o título diz assim... Aonde? Eu ia falar agora. O título no versículo 8 do 6. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Ninguém, ó rei, respondeu seu servo, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? E ele responde: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui já diz, tipo, o homem que está com 5 caras dentro de casa só, né? Aí o servo deve olhar e falar: oi? Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então aqui, essa palavra ela nos mostra, né, que por mais que a gente não esteja vendo, o Senhor ele sempre está pronto para o nosso socorro. Né? Então aqui provavelmente se Eliseu não tivesse pedido para ferir os olhos dele, eles iriam ser socorridos no meio do caminho. Como Elias também subiu no rodamuinho, né? Um carro de fogo veio buscar. Eles iam ser socorridos, porque a pronta resposta já estava atrás já. Então provavelmente quando os arcos desses aqui se preparassem, os arcos de lá já iam estar cedendo na cabeça deles. Né? Então, muitas das vezes, a gente tem que levar à risca o que a palavra diz, que a nossa briga não é contra a carne e sangue, mas sim contra os espíritos e potestades. Por quê? Porque o que a gente vê é uma coisa, mas o que tem por trás é muito mais. O mundo espiritual é muito sério. O mundo espiritual é muito sério, muito maior, né? É muito mais real do que o que a gente vê. Exatamente. E não está... ele só não é visível aos nossos olhos carnais. Mas nós andamos exatamente dentro do mundo espiritual. Não é uma parede que divide o mundo espiritual com o mundo carnal. Nós estamos andando dentro do mundo espiritual. Vocês podem ver que muitos crentes falam, né? Eu não sou daqui, eu sou estrangeiro, eu sou do céu. Porque isso aqui é só uma capa para viver nesse exoplaneta aqui, né? Nessa atmosfera terrestre. Mas a gente não é daqui. O principal do nosso corpo é o espírito. Né? Por isso que a tentação de Jesus no deserto foram em 3 fases: o carnal, na alma e no espírito. O espírito é o que prevalece, é o último. Né? O próprio salmista diz, né, por que te abate, ó minha alma? Né? O espírito responde para a alma, mas não responde para a carne. Então ele fala: por que te abates, ó minha alma? Espera no Senhor. Então o que prevalece sempre é o espírito. E o espiritual às vezes a gente não vê, mas está lá. A carne é fraca demais para entender e ver o espiritual, né? Eliseu, um pouco mais para trás aqui, aqui na guerra na cura de Naamã, Eliseu fala para Geazi assim: será que o Senhor não me mostrou
que em espírito eu estava vendo você ir na direção do carro de Naamã, né? Então, Eliseu estava num nível espiritual que, ó, pega essa. Elias foi levado ao céu num rodamuinho de fogo, falou com o anjo, os corvos alimentaram e o carro de fogo veio buscar ele. Eliseu recebeu a pancada dobrada, a porção dobrada. Ele via realmente o mundo espiritual. Então ele via, eu acho que se marcar, ele via totalmente o mundo espiritual. Eu também acho, porque ele não fala assim, Senhor, abre nossos olhos. Não foi só uma crença. Exatamente. Assim, eu creio que eu estou protegido. Não, ele tá falando, Senhor, abre os olhos dele. Tipo, eu já estou vendo. Eu já estou vendo, exatamente. Então eu acho que ele tinha essa visão aberta mesmo do Sim. mundo espiritual. Então, tanto que ele vê aqui o que o rei da Síria fala até no seu quarto de dormir, que só tá ele fechado. Né? Então ele tinha total essa visão do mundo espiritual. Então o mundo espiritual é muito mais real do que nós estamos acostumados, né? Ele é muito mais perigoso, né, do que nós estamos acostumados. Então não simplifique tudo, espiritualize tudo. A vida vai ser muito melhor depois de se espiritualizar tudo, né? Os parâmetros de beleza serão atualizados, com certeza. Muitas vezes a gente fala que a gente crê, né, no mundo espiritual, nas coisas do Senhor, dos anjos, mas a gente fala da boca pra fora, né? Sim. Porque se realmente nós Muita gente nem ia sair de casa. a gente, na verdade, não é que a gente não ia sair de casa, acho que a gente ia ser mais forte. Porque a gente crendo, a gente ia liberar coisas, a gente ia entender coisas que a gente fala que não deveríamos falar. Sim, sim. A gente ia ver que as nossas ações, as nossas falas têm um impacto no mundo espiritual, que é o nosso mundo, que a gente está, como você disse, a gente está vivendo aqui. Sim. Então a gente ia mudar o nosso jeito. A gente ia deixar sair coisas boas da nossa boca, Sim. ia agir de maneira diferente e de fato ia agir como a gente fala, eu creio, mas Deus vai fazer como eu quero. Eu creio é do que eu acredito, mas se você visse o mundo espiritual, né, realmente ele ia ser mais forte. Não teria, acho que, como ser mais fraco. A gente seria mais forte. Senão não iria sobreviver. Ia ficar Exato. doido. Ia mandar pro hospício. Porque é igual lá no Vale de Ossos Secos, né? Quando Deus fala pra ele, se haveria vida, né, naqueles ossos. Se poderia reviver a vida ali, sim. Reviver os ossos, né? Aquilo ali é tudo espiritual. Sim. Mas ao mesmo tempo que ele tá no mundo espiritual, ele tá no mundo real. Então ali é uma junção de tudo. E tudo acontece, não é quando Deus fala, é quando Ezequias pronuncia. Então o poder da nossa palavra... Ezequiel. O poder da nossa palavra, né, é muito forte, né? E a palavra diz, ele é a própria palavra, né? A palavra ela é viva e eficaz. Então tudo que a gente fala, ele profetizou e aconteceu. Exatamente. Então tudo que a gente fala, que a gente profeta, que a gente profetiza, acontece. Então acho que no mundo espiritual, que a gente visse aquelas coisas acontecer, ia ser bem mais forte, ia ter mais sentido e as coisas aconteceriam. Porque muitas das vezes a gente quer jogar essa culpa ou esse momento em Deus, mas Deus ele já deu o poder pra gente. Exatamente. É só a gente crer, profetizar que vai acontecer. Se a gente visse o que as nossas palavras realmente significam, a gente veria como se fosse de cima de a gente sair num sinalzinho do Wi-Fi assim, ó, tipo, jorrando em volta as palavras de maldição e as palavras de profecia, de bênção também. E aí escolheríamos melhor o que sairia da nossa boca. Sim. Eu acho que é isso. Leve mais sério o mundo espiritual, porque ele é tão real quanto o mundo que vivemos, o mundo físico. Ele é mais real, ele é mais real, né? Então, nossa, é muito forte isso. Se você se aprofundar nisso, você vai entender coisas que você acha que o céu tá de bronze, que cadeias e não sei o que, mas não, é jejum, oração e visão espiritual, né? Que tá faltando. Exatamente. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Senhor, nos ajude, Senhor, abra os nossos olhos, os olhos de quem está ouvindo. Senhor, para que enxergue pelo menos um pouquinho, Pai, do mundo espiritual, para que a Sua fé aumente, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.
Tchau.